Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. Estamos aqui com a Kel. Deus também agia, os conceitos dele, um pode ser paradoxal ao outro, mas faz sentido. Os dois coexistem, né? Existem ao mesmo tempo. Amo essa palavra. Então o que acontece? A Kel falou assim, essa coisa de romper é muita coisa do mundo. Eu falei, não é. É se a gente for com a nossa força, é se a gente for com a força do nosso braço. Mas é natural o rompimento, porque nada mais é do que crescimento. E o crescimento é totalmente natural, né? O que acontece? A gente estava olhando aqui para a florzinha e lembrando do exemplo. A florzinha, ela só era uma semente e ela rompeu, ela cresceu e ela passou a ser o quê? Um caulezinho. E ela foi crescendo, ela foi crescendo. Aquela árvore que a gente está vendo aqui fora, ela só era uma semente, mas ela foi rompendo, ela foi crescendo, ela foi avançando. Porque é o processo natural, é a vontade do nosso Pai para nossa vida, que a gente cresça. Qual o conceito que a gente está falando? É isso? De rompimento? Ponto para Fernanda. Não, ponto para todo mundo, né? Ponto para todo mundo. A gente ter esse entendimento que a nossa vida é crescer. A nossa vida é sempre, 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 para sempre crescer. E isso muitas vezes é chegar mais perto. Por que a gente estava falando isso? Porque a gente veio gravar num lugar que a gente não conhecia. Quer dizer, que eu não conhecia. Então eu não sabia onde a gente ia gravar. E aí eu tava tipo assim, meu Deus, porque aqui é barulhento. Porque aqui a luz não tá boa. Porque aqui, olhando só o que não tem. Quando Jesus nos convida a olhar o que tem. Tá, então qual é? O que a gente tem na mão? Não o que a gente não tem. O que a gente tem na mão? Qual é a coisa boa disponível pra gente? Porque é nesse lugar que a gente tem que olhar e focar. Porque é o que Ele tem pra nós. E a gente falou, cara, é muito fácil a gente se esquecer. A gente sair da dimensão do céu. A gente sair da nossa verdadeira identidade. Muito fácil. Ontem eu postei lá no Instagram o testemunho do jejum. Como foi pra mim importante ter essa transparência de enxergar a verdade dentro de mim e também como se eu tivesse um escudo, um lugar, sabe aquele lugar que eu tava falando pra Kel? Tipo, como se você chegasse numa acústica, assim, sabe? Aquele lugar que tem acústica, que você tá protegido, seguro, pra você ter uma conexão direta, pra você ter uma proteção mesmo, pra você ouvir só a voz do seu Pai, do nosso Pai. Só que a voz dele é muito suave, tá no sutil. Tá, sabe, a gente tem que estar num nível de calma, a gente tem que estar num nível de relaxamento, a gente tem que estar num nível de águas tranquilas. Ele tá nesse lugar, né? Ele é suave, ele é o bom pastor que nos leva para esse lugar. E quando a gente está agitado, quando a gente está preocupado, quando a gente está ansioso, quando a gente está olhando o que não tem, o que está ruim, a preocupação, não sei o que lá, a gente não escuta a voz dele. E nada é por acaso, a gente tinha que estar falando isso aqui agora. Então nada é por acaso a gente também sair às vezes, porque a gente aprende quando a gente sai. A gente cresce quando a gente sai. Onde está o paradoxo? Onde está o conceito do paradoxo? Isso faz todo sentido. Ponto para Fernanda. Faz todo ponto sentido. Para todos. Romper para alcançar o próximo nível, romper. Só que também, olha o contrário, essa coisa que a gente estava falando antes de ligar o microfone, então estou repetindo. Essa coisa da gente sempre querer mais e mais e mais, tipo, Deus falou uma coisa com a gente e a gente mastiga aquilo. Sim. Porque Ele é um ser eterno. O que Ele falou para você não é efêmero. Você não joga fora e vamos pro próximo nível, quero mais. Não, pega aquilo, porque é inesgotável. Então, ponto para Raquel também. Não, ponto para todos nós. Sim. Porque estamos todos juntos, né? Nesse mesmo barco. Brincadeira. Então, ela quer brincar de pontos, a gente vai brincar de pontos, que eu tenho uma ideia para brincar de pontos. Socorro. Deixa que isso é para um próximo vídeo. Eu vou contar para você a ideia que eu tive de brincar de pontos. Vai ser bem legal. Vai envolver tortas na cara. A gente adora brincar. A gente adora viver leve, né? A gente gosta.
E, enfim, tava esse lugar aqui disponível pra gente o tempo inteiro. Esse lugar que é silencioso, agradável, que a gente foi recebido com um benveni, bem-vindos, pra quem não sabe, em italiano. Oi, boa tarde, obrigada. Onde tem flores e, enfim, a gente tá no lugar certo, na hora certa, obrigada. Fazendo a coisa certa. É isso que eu tenho certeza. Com a pessoa certa, com as pessoas certas. Não é por acaso que você está aqui, não é por acaso que nós estamos aqui. E o nosso Pai tem tudo sob controle, sempre teve. E a gente realmente precisa se conectar com Ele, ouvir Ele e fluir, né? Que era o que a gente estava falando lá fora também, que a gente precisa permanecer firme nele. A gente precisa caminhar em harmonia com ele, porque ele, por exemplo, quando ele lança uma palavra pra gente, no nosso jardim, no nosso interior, no nosso coração, essa palavra, se a gente mastigar ela, se a gente cultivar ela, se a gente cuidar dela, se a gente regar ela, ela faz o quê? Cresce, ela floresce, ela rompe. Ela rompe. E aí que era primeiro uma semente, mas ela tem um destino. A semente, ela não é à toa, a semente tem um destino, que é se tornar o quê? Uma grande árvore, a maior árvore de todas, a árvore da vida, que dá muitos frutos, que floresce, que dá lindas flores. Então, o que a gente precisa fazer? Permanecer nele. No dia do nosso batismo, inclusive, a gente ouviu essa palavra: sem mim nada podeis fazer. A gente precisa permanecer nele e ele em nós. Isso significa o quê? Que a gente permanece nele, mas isso não significa ficar no mesmo lugar. Significa avançar, significa caminhar para o destino, mas em harmonia com ele. Perceber os sinais também, né? Às vezes o lugar não tá legal, tem um ruído. Ali não tá era perfeito. Não era. Ali tem um ruído, ali tem algo, já demonstrou que não tá agradável. Então a gente, calma, tem um lugar melhor pra gente. Sabe por quê? A gente tá com ele, não tá? Tá no tempo dele, você tá né? Com ele, você tá com ele, você tá com ele. Digita aqui. Então, assim, tem um melhor guardado pra você. No caso, você veio aqui trazer a palavra dele, tu veio trazer a cultura do reino. Então não pode ser qualquer lugar. Tus. Criamos um pronome novo. Tus. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não é mesmo? Tus. Brinde. Viva Jesus. Eu não sei muito bem cuidar de plantas, pra falar bem a verdade, assim. Mas eu sei que um lírio se cuida diferente de um girassol. É diferente. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente pode dar o melhor para cada florzinha, para cada plantinha. Não é sobre a gente fazer por nós, é sobre o jardineiro, que na verdade é o nosso Pai, é o Espírito Santo, ele vai fazendo em nós. Então, em todo momento, ele está pronto, aberto, disponível para fazer, né? É o que a gente falou, é mastigar a palavra, é cultivar, é regar o jardim, é colocar pessoas ao nosso lado que vão falar as coisas certas, é colocar a gente no ambiente certo, que vai fazer a gente enxergar coisas que a gente não via antes. E por aí vai, sabe? Ele vai cuidando mesmo, podando. E às vezes tá no simples. Esses dias, essa semana aí, eu pensei muito que... Sabe aquilo que você falou sobre a gente pode escolher roupas, menos quantidade, com mais qualidade, que vão durar mais. Lembra que você falou isso? Tecidos melhores, né? Lugares melhores. Tipo, você vai pagar uma peça, você vai comprar uma peça que vai durar muito mais do que você comprar 10 peças que vão ser praticamente descartáveis aí. Foi isso que você falou? Exatamente. E eu pensei que esse padrão, ele não se aplica só para roupa. Ele é um padrão que, na verdade, a gente vai aplicando em muitas áreas da nossa vida. A alimentação é uma delas. A amizade é uma delas. Às vezes você tá querendo quantidade e não qualidade. Sabe? Em vez de valorizar a qualidade, você fica tipo, meu Deus, mais, não. Tipo,
Você entende? Faz sentido? Total. É o tempo de qualidade, certo? O tempo de qualidade. Você tá com aquela amiga, poxa, tem que ser um encontro de qualidade, uma conversa boa, né? Você não tá todo dia com a pessoa, às vezes você não frequenta a casa dela o tempo inteiro, mas o tempo de qualidade com aquela pessoa. Mas desenvolve mais. Porque assim, imagina que eu amo minhas amigas, sou muito fã delas, assim, super admiro. Mas se eu morasse com elas, eu querer esganar. Não, brincadeira. Fernanda, corta. Editora. Que foi muito espontâneo, mas assim, não, brincadeiras à parte. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Você curtir a amizade, você conversar. Aí você vai selecionar o que você vai falar. Se você tá o tempo todo com aquela pessoa, você vai acabar falando coisas que você nem quer falar. Mas você não acha que a gente deveria fazer isso com todos os nossos relacionamentos, incluindo com o relacionamento com a gente mesmo, assim, tipo, selecionar o que a gente vai falar, selecionar o que a gente vai pensar, selecionar o que a gente vai sentir, selecionar para que a gente transborde isso para quem tá mais perto, para quem convive mais com a gente. As pessoas que têm intimidade com a gente, até com o nosso marido. Exato. Ele tá o tempo todo do nosso lado. Exato. Por causa disso eu vou sair explanando tudo que passa na minha cabeça, eu vou falar? Olha, selecionar o que eu vou falar com meu marido, que eu vou conversar com ele depois de um dia de trabalho. Imagina se eu for desabafar tudo, as coisas que passam no meu dia, a pessoa que pisou no meu pé. Cara, não é por aí. E a seleção começa dentro da gente mesmo, né? Deus falou muito comigo no início do jejum, inclusive, foi: boca fechada não entra mosca. Segura a sua boca. Sua boca tem poder de vida e de morte. Segura a sua Palavras boca. Têm poder de vida e de morte. Gente, total. A gente tem que escolher muito bem as coisas que a gente fala, o que a gente pensa. Pode acontecer coisas não muito gostosas no nosso dia, pode acontecer coisas que a gente vê no nosso dia, pode, mas a gente não pode fraquejar. A gente precisa se manter mesmo, né? Firme no reino, no céu, com o Pai. Isso significa o quê? Que eu vou perdoar. Significa o quê? Que eu vou liberar. Significa que eu vou compreender, que eu vou aceitar, que eu vou amar, que eu vou, sabe, relevar. Sabe, ser mais leve mesmo. Não deixar as coisas entrarem no nosso coração, ficar ali morando, remoendo aquelas coisas. Porque a gente só fala o que o nosso coração tá cheio. Cara, você sabe que isso é um jejum maravilhoso, um jejum de palavras. Vamos brincar disso um dia? Só vai sair da minha boca até for edificar. Vou anotar pra gente não esquecer. Jejum de palavras. O direcionamento pro nosso vídeo aqui hoje é a gente entender que a gente tem que estar realmente presente, porque em cada segundo ele está vivo, ele está presente e ele está aqui para nos guiar mansamente, né? Para nos dizer o próximo passo. Se a gente se entrega, a gente sente, ele sente esse perfume da nossa entrega, né? E aí ele vive e diz, comunica com a gente, ó, aqui, ali, aqui não, aqui sim, assim não, desse jeito sim, desse jeito não, faz isso, faz aquilo. A gente só não pode bater de frente, assim, a gente só pode forçar. Se a gente sentir que tem alguma coisa ali que não tá, a gente para pra essa conversa com ele. Não é? Quando a gente tá livre, a gente não tá preso, né, nas trevas. Quando ele nos liberta das trevas, ele nos transporta para o reino dele, a gente é livre para estar sempre louvando ele, para estar sempre conectado com ele, para caminhar em harmonia com ele, que é o que a gente tem falado até aqui, né? Posso mandar uma musiquinha? Manda. Dar uma de Fernanda aqui? Vai. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filha de Deus, e eu antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. Sabe o que ele falou pra mim agora? Que ele não te chama pelo passado,
Ele não chama pelas escolhas do passado, ele não chama pelo engano do passado, pela desconexão do passado, pela conexão com as trevas do passado, pela pressa, pela ansiedade, pelos medos, pela escassez. Ele é abundante. Escolhido fui por minha mão, sobrenatural. Chamou, de novo nasci em sua Família dos meus medos me salvou. Pode contar sobrenatural no teu canal? pode. Manda. Uma vez eu fui num culto e foi um culto que eu chorei bastante, né? Geralmente quando o Espírito Santo tá ali, né? Tá ali presente, eu choro muito. E aí o pastor chamou lá na frente pra quem quiser que fosse orado por uma causa específica, eu me identifiquei e fui. E aí veio um pastor, ele botou a mão na minha cabeça e orou. E ele falou o que estava no meu coração, o que eu estava passando. E ele citou a palavra: Deus está aqui quebrando corrente, libertando. E eu fui pro culto daquele dia me sentindo acorrentada mesmo, numa situação que eu não conseguia sair. E ele orou dessa forma e eu saí chorando, né, no culto, muito feliz, pulando com uma amiga minha, né, as duas pulando. E aí eu falei pra ela, assim, cara, quebrou corrente, o pastor orou e era exatamente isso que eu tava sentindo. Ela olhou pra minha cara e falou assim: eu vi corrente sendo quebrada. Uma visão assim, né? E aí, logo que eu ouvi essa música, eu lembrei desse dia. Essa música que a gente cantou aqui. Amém. Você já passou por sobrenatural? Já. E sobre aquele papo que às vezes é pelo sofrimento que a gente vai buscar o reino, vai buscar Deus, e a gente se encontra, a gente não tem que permanecer no sofrimento, né? São estações. É sobre entender que nós fomos criados para ter conexão com o nosso Pai. Que é essa coisa mais linda. Nós somos criados para viver em união com o nosso Pai, em unidade. A gente está num lugar que chama Garden. A gente é chamada para viver no jardim com o nosso das Pai. Flores, com perfume. Intimidade, entrega, unidade, união, amizade. E essa é a melhor parte da experiência. Deu uma... Sabe quando você quer falar uma coisa que aquilo que você falou, tipo, não era nada daquilo que você queria falar, sabe? Acontece umas coisas assim. Já aconteceu também contigo, às vezes, você falar uma coisa e parece que o Espírito Santo muda e a pessoa entende outra coisa e ela entende uma coisa tão maravilhosa que você nem muda. Você fala, não, é isso aí. Eu sei, inclusive... Quis falar exatamente isso aí. É maravilhoso isso. Quando a gente não tá sensível à voz do Espírito Santo, eu acho que ele opa! Vamos resolver. Deixa eu resolver essa treta aqui. E no início do nosso dia começou ele resolvendo a partir daí, né? Tipo, vamos resolver essa treta aqui, Kelzinha. Olha, dá uma olhadinha aqui, ó, minha filha amada. Aqui, ó. Um restaurante aqui. Tu não sabe, eu vim aqui, olhei, achei ótimo. Voltei pra lá e ia te avisar. Eu falei, não, mas acho que não. Aí só que depois eu voltei de novo. Eu falei, voltei lá em você e falei, Fernanda, vamos ali. Na segunda vez, tá? Foi tão fácil, né? Você falou pra mim, eu falei, Na segunda vez que eu acreditei. Cara, e tu sabe que eu tava vendo aquele teu vídeo, né, de mastigar a palavra? E aí eu tava vendo no café da manhã aquele vídeo. E aí teve umas frases lá que você falou que caiu como um bálsamo na minha cabeça, uma revelação. Tipo, eu falei, é isso, Espírito Santo, é isso, cara, é isso que eu precisava ouvir. Era exatamente o que eu precisava ouvir e alinhar, que era em relação a permanecer, estar no reino. E é difícil, porque às vezes a gente fica buscando uma coisa mais simples, a gente quer, esse lugar com ruído tá bom. Não é aí que eu te quero. E a gente fala, pai, mas poxa, não é fútil isso daqui, tem certeza?
Confia. Fui ouvir o teu vídeo de novo pela segunda vez. Eu falei, nossa, foi tão maneira aquela palavra, eu quero ouvir de novo. E ele falou outra coisa. Cara, eu não achei. Tudo aquilo que eu tinha ouvido, eu não achei. Eu achei outras coisas. Loucura. Que é loucura. Sobre isso. Sobrenatural, que amamos. É vivo. É vivo. A palavra é viva. Ele tá vivo. Uau, gente. Olha. Tem que Eu acho que, sabe o que eu acho muito especial? Que eu programei, fiz um roteiro. E eu nunca imaginei que a gente ia chegar nesse lugar que a gente tá aqui. Tipo assim, não físico, né? Dessa conversa, desse papo. Tipo, nunca. E eu esse achei é que a tão gente ia falar de lindo. moda. A gente vai. Você já assistiu o filme da Cinderela? Porque afinal de contas, hoje nós vamos falar sobre Cinderela. Você sabe o que significa Cinderela? Zero reino isso aqui. Brincadeira, pessoal. Mas é verdade. Eu já vi o filme da Cinderela 300 milhões e daria 300 milhões de vezes. É engraçado que tu achou que eu não tinha essa culturinha de Disney, tu até ficou me zoando. Mas tu lembra que no filme da Ariel eu falei assim, gente, mas o diálogo é o mesmo. Eu lembro do diálogo, porque minha prima, ela tem 5 anos a menos que eu, minha prima. Aí quando ela nasceu, ela era criancinha, ela via muito, né, direto. Como é que você fala, nasceu? Nasceu? Carioca. Você fala como? Ela fala nasceu. Nasceu. E tu? Nasceu. Nasceu. O carioca fala nasceu, ele coloca um izinho ali no meio. Ah, nasceu. Aí eu vi direto com ela. Eu falei que o castelo da Cinderela era branco com a pontinha azul. Lembra que eu te falei isso? Yeah. E tu que é menina princesa, hein? Menina Disney. Yeah. Viu? O que significa Cinderela? Cindy mais ela. Mas eu não sei. Cinderela. Essa crocância vai dar certo no microfone? Não. Vigia isso. Acabou já. Pode, vai. Vamos lá. Cinderela. Meu dente tá sujo. Sua boca tá suja. Vai. Eu não vou cortar nada disso, tá? Pode ter certeza. Cinderela significa Cinder mais ela. Ela, vamos começar por ela. Ela significa uma peregrina. O que é uma peregrina, para começo de conversa, né? Aquela pessoa caminhante que está de passagem. E a peregrina caminhante de passagem está em busca do seu lugar no mundo. Tá? Essa é a ela. E a Cinder vem de cinzas. Então, o que a gente está falando aqui? Sobre o que é esse vídeo? Sobre ir das cinzas para a nossa verdadeira identidade. Isso é um dedo de pergunta, não? Não, isso é eu me identifico. Nós somos feitos do pó, na verdade? De cinza. O tema do seu vídeo tem que ter a ver com isso, hein? Identidade. A gente tá falando sobre isso. Cinzas, a gente veio das cinzas, a gente do pó da terra. Da cinza, do nada, a gente tá, não pensa, é isso que Deus faz na nossa vida, das cinzas, daquela coisa sem valor nenhum, Ele nos transporta para o reino de amor dele, onde temos a nossa identidade revelada, onde nós temos o nosso propósito revelado. Nós conhecemos o nosso propósito conhecendo quem nos criou. Quando a gente conhece quem criou a gente entende quem a gente é. E a gente entende qual é o nosso propósito. E a partir do momento que a gente tem conexão, amizade, unidade com o nosso Pai, Criador, o que acontece? Ele vai nos guiando e nos revelando as missões, porque não necessariamente vai ser uma só.
Às vezes é várias, né? Cada dia uma, ou várias, não sei, entende? Então a gente tem que ter esse entendimento. E Cinderela fala sobre esse caminho. A Cinderela está totalmente alinhada, e o que eu tenho percebido, alinhada com esse tema todo do céu, da Bíblia, das histórias na Bíblia. E o que eu tenho percebido em tudo, o tempo todo, Kelly, o tempo todo. Cara, não existe nada original, não existe nada de novo, não existe, tá? Tudo é cópia, tudo é cópia. Às vezes eu fico assim, Deus, ar-condicionado. Ar-condicionado foi uma inspiração que veio de você. Por quê? Tem um vento forte que Deus dá. Tem um vento forte, frio, gelado que vem dele. As pessoas vão lá e, baseadas nisso que já existe, vão lá e criam, replicam. Existe já o passarinho. Já existe o passarinho. As pessoas vão lá e criam o quê? Avião, helicóptero. Já existe tudo. E aí você começa a ficar meio doido, no caso, tudo começa a pensar, tipo, igual. Tá, essa referência, tá, o que eu posso trazer então? Essa referência, por exemplo, olho pro céu azul. Dentro do meu caso, o que eu posso trazer? O céu azul. O que o céu azul significa para mim? O que ele transmite para mim? É a paz. Então eu vou ser como o céu azul. Isso é muito interessante na visão do design, sabia? Traz. Que é a forma segue a função. Então algo que voa, que tem asa. Então o avião tem esse design que segue a função, que é voar. Tudo que é natural, tudo que ele fez é eterno, é a verdade. Tudo que vem dele não passa. Né? A árvore, a natureza, nós, as águas, as estrelas, o sol. O resto somos nós que, por observação, por a inteligência que ele nos dá, tudo vem dele. Tudo, absolutamente tudo vem dele e é para ele. E volta para ele. Então eu comecei a ter muito essa visão e entender que as histórias, fora as histórias da Bíblia, estão cheias de Deus. Estão cheias da vida dele, da verdade dele, de referências dele, muitas. Quando eu comecei a conhecer a Bíblia, eu fico... tipo assim, olha, Deus tá aqui, olha, é aquilo que aconteceu ali, olha, aquele personagem aqui, tipo, olha, Moana, Moisés. É muito legal ler a Bíblia com essa pegada que você fala, tendo revelação, né? É 3D, né? Conceitual. É 3D, assim. Entrar na história, viver ela, trazer ela e aplicar ela em todo lugar. Eu tô o tempo todo fazendo isso. Deixa eu fazer uma pergunta? Por favor. Quando as pessoas estão começando a ler a Bíblia, muitas pessoas que estão começando agora na caminhada, elas não entendem muito o que está escrito e elas acham que é um sentido figurado. E muitas como pessoas é para interpretam você, assim, né? que eu sinto que você tem essa pegada lúdica, mas ao mesmo tempo você tem um pé no freio de coisas muito espirituais. Eu tô sabendo me expressar? Tá. Como é pra você entender essa parte da Bíblia que ela fala de coisas sobrenaturais? Eu não é mental isso, não é um processo mental, é uma conexão com o Espírito. E o Espírito revela e eu só entendo e só escuto, né? Então não é uma coisa que eu me esforço, não é algo que ele me dá de graça. A revelação é muito bom. Nunca pedi, na verdade, mas posso pedir, inclusive. Cada pessoa, ela vai interpretar conforme ela vai entender conforme as experiências, os sentimentos, as emoções. E o que as pessoas fazem? Meu Deus, Deus mandou Abraão entregar Isaac. Aí todo mundo fala, nossa, Abraão devia estar sofrendo muito. Nossa, imagina como é entregar um filho. O que a pessoa faz? Não é por mal, ela pensa assim, como eu me sentiria se Deus mandasse eu entregar o meu filho? Como eu me sentiria? As pessoas fazem isso e as pessoas geralmente entram para um lugar meio óbvio, tipo, eu sofreria, eu me sentiria mal. E não deixam Deus revelar o que tem a mais. Tipo, ele é muito, muito grandioso, muito maior do que o óbvio, entendeu? E aí
Outro dia eu escutei uma pessoa falando assim, Abraão, ele confiava em Deus. Abraão, ele tinha certeza absoluta que quem dá 1, dá 10, dá 20, dá 30, ele tinha feito uma promessa. Deus tinha feito uma promessa, Deus é a verdade, ele não volta atrás, ele falou, ponto, aconteceu já, ele falou, aconteceu, ele gera realidades através da palavra, ele falou, não tem, gente, não tem dúvida, não tem questionamento, não tem, é isso, ele falou, você vai ser pai de multidões. Muita gente pode falar, Abraão sofreu, como foi difícil. E talvez não. E na Bíblia não tá falando isso, na minha Bíblia pelo menos não tá falando que ele não falou o sentimento dele. Não falou. Nem um segundo falou. Foi uma interpretação de muitas pessoas e acaba virando uma verdade. E aí as pessoas que não leem a palavra, não leem a Bíblia, elas vão pegar aquilo e falar assim, cara, a história é assim, Abraão sofreu porque teve que entregar Isaac. Mas não tá escrito. Não tá. Na minha Bíblia, pelo menos, não tá. Então, assim, é claro, gente, eu li uma Bíblia. Eu leio uma Bíblia. Talvez eu possa ter mais ainda. Eu vou ter, porque eu tô caminhando. Eu tenho muito que aprender. Muito. Né? Eu leio às vezes na internet, mas eu só tenho mesmo uma Bíblia. Então, assim, é claro, eu tenho uma caminhada gigante pela frente. Eu tenho uma caminhada infinita, né? De aprendizado, de crescimento, de expansão. Eu tenho totalmente consciência disso e entendimento disso, mas ao mesmo tempo também, Deus ele fala isso pra mim, eu não posso deixar de compartilhar, porque a minha vida é agora. É agora. Tipo, eu estou aqui agora. E ponto. E é agora que eu preciso transbordar o que Deus me dá. A gente, às vezes, quando busca, a gente quer tentar explicar nos nossos olhos humanos tudo que está escrito ali na Bíblia. A gente quer entender com a nossa razão humana, né? Só que a gente esquece que a gente já nasceu num sistema mundano, né, corrompido. A Bíblia é escrita em códigos para que a gente entenda, mas são códigos, né? Espiritual, que a gente é de relacionamento de pessoas com Deus. É isso. É relacionamento de pessoa com Deus. E se você tem o seu relacionamento com Deus, você vai perceber que... E você não vai só sobre o seu relacionamento, mas você vai olhar também pessoas que se relacionam com Deus e que vivem experiências desafiadoras e que não estão. Ai, meu Deus, eu tenho que entregar meu filho. Não. A gente tem um exemplo que foi lá na nossa célula, lembra? Não sei se você estava nesse dia. Da moça que tá com um filho no hospital lá e que tá celebrando, tá confiando, tá entregando, sim. Tá forte, tá firme, tá mais forte, mais firme do que nunca. Sobre esse lance de entregar o filho. É como se a gente fosse entregar algo que a gente acha que não pode, que a gente... Se apega. É como colocar Deus em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar para você? E colocar isso na prática, não na teoria. Então assim, às vezes você está assim numa situação que você quer entregar a tua vida para Jesus. Aí você fala assim, estudo, tá? Pai, tem aquela questão que eu não quero trazer à tona, eu me arrependo de ter feito tal coisa, eu não quero trazer à tona aquela questão, pedir perdão para aquela pessoa, mas eu preciso fazer isso, porque é isso que eu preciso fazer, eu preciso entregar. Eu sei que eu vou passar um constrangimento, mas eu quero me arrepender daquilo, eu vou chegar para a pessoa e vou expor e vou pedir perdão. E eu tava relutante sobre isso, eu não quero entregar meu filho, né? Não quero entregar. Só que teve uma hora que eu decidi, eu falei, pai, se é isso que o senhor quer, eu vou fazer, porque o senhor tá em primeiro lugar. Quando eu decidi, que eu falei assim, eu vou passar esse constrangimento e eu vou entregar isso, ele me lembrou na hora dessa passagem. Ah, é? Cara, eu não tinha lido, eu nunca mastiguei essa palavra. E essa palavra veio assim, ó, buf, na minha cabeça. Eu tava dirigindo. Eu tava só te testando, minha filha. Como eu fiz com Abraão. Ele ia me entregar o filho, você ia me entregar isso. Você tá perdoada disso. Você sabia que Isaac significa amém, aleluia? Amém, aleluia? É, isso tá? Que você falou. Mas você sabe o que significa... Sabe o que significa Isaac? Não. Isaac significa aquele que ri. Ah, que lindo! Você entrega aquele que ri, aquele que você ama, aquilo que você ama, você entrega. Você entrega, às vezes,
aparência, né, a sua dignidade ali, às vezes você entrega aquilo que você é apegado, você entrega aquilo que você quer, tem valor pra você, que você tem medo de entregar, você tem medo de perder. Nossa, recentemente, Kel, eu tive um sonho que eu gritava o nome de uma pessoa, tipo, várias vezes, tipo, fulano, 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 e eu tava lá fora do Brasil, não sabia falar a língua, não tinha dinheiro. Eu tava tipo assim, meu Deus, só esse fulano, 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 só existe esse fulano pra me salvar, fulano, fulano, fulano. E eu assim, no meu pesadelo, fulano, fulano. E aí a pessoa, apareceu um colar em mim do nada, um colar do nada. E a pessoa começou a falar que eu tinha roubado. Eu falei, não roubei. Que isso? Roubei. Eu não fiz nada e eu não conseguia me comunicar. E as pessoas queriam me prender. Pesadelo, né? Tá. Já tá acreditando aqui. Tipo, eu fulano. E aí, Kel, eu só falei assim, Jesus me salva. Na hora eu acordei, pá. Na hora, foi uma vez. Jesus me salva. Na hora, pá, acordei. E ele falou muito comigo. Tipo assim, você tá entendendo o seu apeguinho a pessoas? Você tá entendendo? Você tá entendendo que você tá arrepiado? Você tá entendendo? Que você tá colocando em outras pessoas o que vem de mim. Essa pessoa, quem colocou pra você, fui eu. Eu tiro, eu coloco. É tudo meu, nada é seu. Nada é seu, esquece. Nada é seu. Você é mordoma de tudo. Você cuida de tudo. Você cuida pra mim, ou você ama por mim, ou você trabalha por mim, ou você expande as pessoas por mim, mas elas não são suas. E você não é delas. Não é. Você é minha e você tem que aprender que eu sou a fonte que eu tenho que buscar em mim, ponto. E aí depois tem a história do colar, mas eu não vou me alongar aqui, porque a história é grande, depois eu te conto, me lembra. Quero saber. Mas foi muito importante, assim, sabe? Esse entendimento, porque aí eu comecei a perceber esses movimentos que eu faço no meu dia a dia, de fulano, 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 aliás é uma teclinha que eu costumo ficar batendo ali, fulano, 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 dá pra mim, faz pra mim, é você que vai me salvar? Não. E meu papai, não. Sou eu, você falou uma vez, eu pronto. Caraca! Te libertei, te acordei. Você tá contando história, eu tô lembrando de histórias da minha vida e me identificando super com o que você tá falando. Só que eu não vou contar, senão porque não é rolê de Raquel, quero saber de Fernando. Não, aqui é rolê nosso, não é rolê de Fernando. Manda, meu Deus. Vamos dividir isso aqui? A gente pode pedir mais também. Maior pra você, viu? Esse é reino, maior pra você. É justiça e igualdade, mas é generosidade. É simbólico. Vai. Uma vez... Vai que a gente tem muitas folhas pela frente aí. Então tá. Eu tenho no meu marido, até isso aconteceu quando a gente namorava ainda. A gente era namorado. E aí eu inventei uma viagem a trabalho, uma nova atividade que eu estava envolvida, e aí me apoiou pra caramba, para outro país, né? Pra Colômbia, e tinha que apresentar um negócio em espanhol. E aí eu tava super animada. Só que eu só consegui comprar a passagem um dia antes da minha equipe, das minhas colegas. E aí eu fui pro aeroporto sozinha a primeira vez. E eu surtei de medo. Eu comecei a ter eu acho que era um ataque de pânico, eu não sei. Eu tava aguardando o voo. Uma dependência, né? Uma dependência. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui sem a minha pessoa querida, sem o meu parceiro? Que me cuida, que me protege, como é que eu vou sobreviver? O que eu tô fazendo aqui sem ele? Eu não tinha nada que ter vindo, porque eu vou morrer, o avião vai explodir. Isso é o medo, né? O medo vai tomando conta, vai inundando. Mas o perfeito amor lança fora todo medo, amiga. Aí eu abaixei a cabeça, falei, não, vou ter que me acalmar. Eu abaixei a cabeça e eu adormeci. Eu cochilei profundo, não sei quanto tempo, acho que 5 minutos. E quando eu levantei a cabeça, eu estava numa felicidade, numa animação, zero medo. Zero medo. Nossa, foi Deus por mim na minha vida aquele dia. Você já tinha relacionamento com ele?
O relacionamento que eu tinha com ele era de observar algumas coisas e atribuir a ele, atribuir a Deus, porque assim, eu não tinha conhecimento de Bíblia nessa época e eu não congregava em nenhum local, mas Deus na minha vida sempre por ensinamento de família, de vó, de mãe, de pai. Cinderela, não sei se vocês vão se lembrar, mas a Cinderela, ela recebeu um recado da mãe dela, do pai dela na infância dela. Ela se sentia cuidada como uma princesa. Ela tinha uma família muito harmoniosa, ela era muito amada. Ela tinha uma casa muito gostosa, assim, né, de viver e tudo mais. E ela tinha uma característica que eu me identifico muito, que é ver o mundo além do que ele é. E ela via o mundo com os olhos graciosos mesmo. Ela via que o mundo podia ser além do que os olhos humanos podiam ver. E a mãe dela, quando ela era criança, deu uma ordem para ela. Ela disse: Cinderela, eu quero que você seja forte e gentil. Cinderela, inclusive ela teve uma hora que ela falou assim: olha, se você prestar muita atenção, você consegue escutar o que os animais estão falando, você consegue se comunicar com eles, e aí você pode cuidar melhor deles. A mãe dela também trazia, né, esse lúdico para ela, incentivava isso nela. E ela virou e falou assim: mas quem cuida da gente? Se a gente cuida dos animais, quem cuida da gente? E ela fala que é a fada madrinha, né? E a gente pode entender aqui, traçar um paralelo com Deus, né? A fada madrinha com Deus, o cuidado dele com a gente. Então o que ela fala? Ela recomenda, ela dá uma ordem para a filha dela. Ela fala: seja forte, seja corajosa e seja gentil. E quando ela fala isso, ela está falando o que significa ser corajosa. Vamos lá, o que significa ser corajosa? Se você tem assistido os vídeos, talvez você tenha a minha visão sobre isso. Não é a falta de, talvez não seja a falta de medo, mas é você saber afastar assim o medo. Pode não ser a ausência de cuidado, mas é você avançar, é você fazer o que você se propôs a fazer, confiar e avançar. O que é avançar? Com quem? Né? Que desde o começo a gente está falando isso. Sobre avançar com corajoso. Coragem tem a ver com o nosso espírito firme em nós, nosso espírito íntegro em nós, inteiro em nós. Tem a ver com a coragem vem dele, né? Então, quando o Espírito Santo está firme, a gente pode ser corajoso. Ser corajoso tem a ver com ele habitar em nós. E ser gentil tem a ver, muitas vezes, com a gente ter um olhar sutil, ter um olhar de amor, de compreensão, não só com os outros, mas com a gente também. Porque, por exemplo, a própria Cinderela, ela passou por momentos muito desafiadores, que nós passamos também em graus diferentes, em níveis diferentes, em situações distintas, né, únicas. Mas quando a gente está passando por qualquer coisa, se a gente for forte, corajoso e fiel, a gente vence. Se a gente for gentil, amável, se a gente amar, e com Deus a gente pode todas as coisas, a gente pode amar, a gente pode ser amável, a gente pode ser amável com a gente pode ser amável com o próximo, qualquer um que estiver ao seu lado. Você pode compreender, você pode perdoar, você pode ensinar, você pode expandir. Isso é muito fresco aqui. Muito maravilhoso. Tudo que você está falando está caindo como revelação assim na minha cabeça. Eu acho que o Walt Disney era um grande cristão, sabia? Porque todas as histórias dele têm referência. Eu tô falando, porque Deus está dentro da gente. Tem referência, é inspirado. Isso que você está falando da Cinderela. Deus tem uma relação ali com ser forte e corajoso de Josué, que ficou no lugar de Moisés, né? Josué, Deus falou ser forte e corajoso, e quando a gente fala isso, ser forte e corajoso, a gente imagina alguém pegando uma espada, mas nem sempre é isso. Exatamente. Porque a coragem talvez
tenha mais a ver com até mansidão, Se manter postura. firme. Porque Josué conquistou a terra prometida, ele não batalhou. Foi Porque dando as voltinhas, Porque foi a ao vitória som de vem dele, trombeta, a foi com criatividade confiança é em dele, Deus, foi com a fé. é a fidelidade, E a muralha caiu. é a fidelidade, a presença do Senhor. O Senhor é fiel. O que significa que Ele é fiel, gente? Ele está presente o tempo inteiro. Ele não muda, Ele não passa, Ele não abandona em nenhum segundo. Ele está constantemente. A gente tem muita mania, hábito de falar assim, Deus nos visitou. Deus não visita, gente. Deus mora com a gente, mora na gente, Ele está o tempo tem que inteiro. ser a habitação o dele, tempo né? inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Qual é a diferença? É que muitas vezes a gente é que se afasta, é a gente que vai embora, entendeu? Você sabe que... Desculpa. Manda. Você sabe que o cão mais corajoso não é aquele que ladra? Porque tem muito cachorro que avança por medo, ataca por medo. E às vezes ele não tem coragem. O cão corajoso é aquele que anda tranquilo. Ele anda tranquilo. Confiante, né? Confiante. É isso que Jesus é. Ele é corajoso. Toda a obra que ele fez, ele foi corajoso com gentileza. E eu ia trazer, Corajosa, Davi e Jesus têm algo similar. Davi, Jesus E Cinderela. e Cinderela têm algo similar. Nós também vamos ter, em nome de Jesus, agora mesmo. O que é? Fidelidade ao Senhor. Porque Davi era fiel ao Senhor, porque ele tinha a sensibilidade de ouvir, ele tinha coragem de se manter conectado com o Senhor, de se manter fiel, de ouvir o Senhor, de obedecer o Senhor. Por isso ele foi enfrentar Golias e ele venceu, mas não pela força dele, do braço dele, mas porque ele confiava no Senhor, porque ele era fiel no que o Senhor falava. Essa terra é muito grande. O pessoal foi lá, né? O Caleb, a galera do Caleb foi lá. Mas essa terra aqui, poxa, é muito impossível. A gente é grilinho, a gente é pequeno, não dá pra gente não. Só que, impossível, difícil demais. Mas Deus falou isso? Não. O que ele fala? Corajoso. Comigo tudo é possível, eu já dei, se eu falei tá feito, não tem dúvida, cara, não tem dúvida, não tem, tá feito, ele já gerou, a palavra dele não volta atrás, ele já gerou, a gente tem que acessar, chegar. Por que a gente se entrega? Por quê? Porque a gente confia. Por que Abraão entregou? Por que Abraão se entregou? Por que Jesus se entregou? Por que Jesus entregou tudo para Deus? Porque ele confia, porque ele conhece o caráter do Pai. Ele conhece que o Pai ama, ele sabe que o Pai não abandona, ele sabe que o Pai não vai deixar, o Pai não vai errar. Não vai. Então o que acontece? Jesus foi fiel à fidelidade de Deus, à palavra de Deus, à verdade de Deus, à conexão com Deus, o ouvir Deus. Ele foi fiel, por isso ele ressuscitou. Davi foi fiel, por isso ele venceu Golias. Abraão foi fiel, por isso ele não precisou, Deus proveu. Abraão foi fiel e Deus proveu. E no monte, Deus proverá. No monte. O monte não é um lugar físico necessariamente. O monte é um lugar de entrega. E a entrega gera um perfume. Nem Abraão se vestiu de forma tão maravilhosa. Não é Abraão, não, é Salomão. Salomão. Nem Salomão teve as vestes tão lindas, tão maravilhosas. Tão majestosas e gloriosas. E dizia algo sobre se vestir com flores. Lírios. É assim. Conta pra gente. É assim. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um lírio. E presta atenção no lírio. O lírio não tece, o lírio não planta, o lírio não faz absolutamente nada. E Deus provê beleza, glória, vida. Felizes de quem encontra sentido nessa paternidade, que entende esse conceito de paternidade. Jesus mentia. Do que ele chamava Deus? Pai. De pai. O tempo todo. Só Jesus uma única vez que ele falou mestre, Deus. Né? É nosso amigo.
palavra diz que Jesus é nosso amigo, nosso mestre. Irmão. Ele se coloca como irmão. Irmão, o primeiro de muitos. E ele coloca Deus como pai. Que é pra gente seguir. Nós temos que seguir o caminho de Jesus. Ele é o caminho. Não é o caminho? Para o Pai. Então, é tudo que ele viveu, tudo que ele é um ensinou, modelo. ele tem que fazer. Ele é um Eu fui para Nova York numa igreja lá, gospel, e o pastor falou sobre Jesus ser o protótipo, o modelo. E ele é exatamente aquilo que a gente deve seguir. Exatamente, é claro. Em relação a propósito, não missão, porque Jesus tinha a dele, a missão dele, que era se entregar por nós, para nos justificar, para nos livrar, nos libertar de todo o castigo, de tudo que é mal, de toda a condenação, de nos libertar, nos dar acesso ao Pai e uma nova vida, uma nova realidade, em unidade com o reino dele, com o reino de amor, com o reino de paz, com o reino de alegria, com o reino de vitória. Ele é vitorioso. A gente é justificado porque ele ressuscitou. E junto com ele, se nós nos entregamos nessa cruz, junto com ele, nós ressuscitamos e estamos assentados com ele na região celestial. Nós estamos. E a nossa mente, o nosso coração deve estar nesse lugar constantemente. E é o nosso trabalho fazer esse exercício, porque não é só algo tipo, é uma informação que eu sei. Não, é algo que a gente tem que trabalhar para realmente ser. Trabalhar, ou seja, mastigar. Tem que entregar. Pensar sobre isso, falar sobre isso, estar conectado sempre. Ter esse tempo de oração, ter esse tempo de adoração, ter esse tempo de estudo, ter o dia inteiro, sabe? Porque é aquilo que a gente falou agora há pouco. Às vezes a gente dá uma saidinha e a gente aprende também. O navio, ele não nasceu para ficar no porto. O navio, ele nasceu para ir para as águas e encarar as tempestades e sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto é igual a encarar tempestades muitas vezes. Tipo assim, novidade de vida, novidade, crescer, romper. É difícil às vezes romper, mas a gente tem que querer crescer, decidir crescer, buscar crescer, senão a gente não cresce, porque a gente não é como uma árvore que simplesmente Deus está cuidando do desenvolvimento dela, ele manda chuva e o que precisar ser feito, uma pessoa ele manda ali se precisar para aquela árvore, se ele quiser. A gente não, quer dizer, ele está no controle da gente também, mas assim, a gente tem a nossa parte de liberdade, que se a gente não quiser crescer, a gente não cresce, cara. A gente fica no mesmo lugar a vida inteira. A gente não aprende, a gente não muda, a gente não se arrepende, a gente não faz uma nova escolha, a gente não sai do lugar. Olha essa palavrinha aí, se arrepende. Sabe que para entrar no reino do céu, o primeiro passo é esse, né? Se arrependa, o reino. Foi a única coisa que Jesus não precisou fazer. Ele não precisou fazer isso. Mas a gente tem que fazer. E muitas vezes, né? Até batizar, ele batizou, né? E muitas vezes, porque é o que a gente tá falando aqui desde o começo. É uma bolinha dentro de uma bolinha, entendeu? Tem várias. Aí você vai, tipo, você tem que ir uma de cada vez, não pense na próxima. Tipo, é uma de cada vez. Só que é isso. Sair do porto. E Cinderela? Aí voltou. Tá tudo conectado. Por quê? O que acontece? A mãe da Cinderela falou o seguinte pra ela. Ela falou assim, Cinderela, confia, porque no dedinho da sua mão tem mais bondade do que muitas vezes tem no corpo inteiro de uma pessoa. E essa bondade que tem num dedinho seu, essa pureza que tem num dedinho seu, tem muito poder. E ela usou a palavra também magia. E aí pesquisando eu fui entender que magia é poder de alterar realidades, ou poder de estabelecer realidades. Transcende o natural. Exato. Aquela visão naturalista, né? De passinho, né? Milagre. Deus abre um milagre. Exato. Só que é muito importante para o milagre acontecer a fé, a certeza, né? O que é a fé? É a certeza daquilo que eu espero. A
certeza, não há margem nenhuma de dúvida daquilo que eu espero. Isso é a fé. E assim, daquilo, em alguns casos, daquilo que você espera, mas não tem uns casos também que a gente quer alguma coisa e Deus não quer aquilo pra gente? Mas isso você já tá falando caso alinhada, mas né? o que eu espero? Eu espero que meu pai cuide de mim. Eu espero que ele não me abandone. Eu espero que ele está aqui comigo. Eu espero que ele está sempre presente. Eu espero que ele é bom. Eu espero que ele é santo. Eu espero que ele é verdadeiro. Eu espero que Jesus morreu na cruz para me livrar de qualquer mal, de qualquer condenação, de qualquer sofrimento, de qualquer castigo que o meu passado me trouxe como consequência. Eu espero libertação. Na verdade, a obra de Deus é a fé. E a fé é um presente que ele dá pra gente, de graça. Ele coloca na gente na medida que a gente precisa. E essa fé é sobre o Filho dele. Essa é a obra de Deus. Fé no Filho dele. Fé em Jesus e no que ele veio fazer. Então, a Cinderela, ela precisou de fé, né? Ludicamente, o filme fala que ela precisava ter fé e acreditar em magia, acreditar na fada, que a fada cuidava dela. Mas, ludicamente, a gente vai entender assim o filme. A gente não vai ter esses preconceitos aí de ai, magia, ai, fada. Não. Ó, a gente tem que fazer fileirinha assim, ó. Fileirinhas. A gente Bora. tá pegando todo mundo? Aí a Kel, que é o início, Eu sou... a Mari é o meio e eu o final. O início, o meio e o fim. Você é ali, né? O que era, o que é. É você aqui, né? A Mari quer ficar atrás. Eu não sei, deixa eu ver, tô aqui só assim. O que a gente vai fazer agora? Ou a gente pode dançar, ou a gente pode desfilar, ou a gente pode... O que vocês querem? Let's borar. Eu quero falar. Então fala. Ela tá gostando de falar.